Olá, estamos de volta com Dom Cash, o podcast da Santa Casa de Feira de Santana. Seja muito bem-vindo a essa nova edição. E nesta edição eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios do Dom Cash o médico João Batista de Cerqueira. Seja muito bem-vindo, doutor João. Ele que, além de médico, é professor da Universidade Estadual de Feira de Santana, é membro da Academia Feirense de Letras e também da Academia de Cultura da Bahia, é escritor, inclusive autor de 2 livros sobre a história de Feira de Santana, que a gente tem aqui hoje, ilustrando os nossos estúdios, o livro Assistência e Caridade e também um memorial sobre a história da Santa Casa de Feira de Santana. Ele já atuou nessa instituição filantrópica, que é a principal instituição aqui da macro-região centro-leste da Bahia. Doutor João, um prazer recebê-lo aqui nessa edição do Domcast. Tudo bem? Graças a Deus, Linéia. Então é um prazer falar com você, estar aqui no Domcast e tratar desse assunto tão relevante para a Feira de Santana, para a nossa região, que é a história da nossa querida Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana. Eu já te agradeço, doutor de antemão, pela sua dedicação e conseguir fazer esse levantamento histórico, essa pesquisa de relevância e conseguir aí deixar para a posteridade essa história tão importante da Santa Casa. Conta pra gente, doutor, como é o surgimento das Santas Casas, quando é que surge a primeira instituição com esse caráter filantrópico? Me parece que tem um surgimento aí na Europa, é isso mesmo? Sim, aí eu queria distinguir, né, inicialmente, filantropia e caridade. A Santa Casa começa com a filosofia caritativa eminentemente católica, da Igreja Católica. Ela surge em 1498 em Lisboa, com a fundação da primeira Santa Casa pela Rainha Leonor de Lancaster. Os portugueses, eles imediatamente disseminaram as Santas Casas por todo o Império Português. E quando chegavam nas colônias, exatamente eles fundavam a Santa Casa. Dizem os estudiosos que os portugueses fundavam a Casa de Câmara e Cadeia e uma Santa Casa de Misericórdia. E foi isso que aconteceu no Brasil, quando os portugueses aqui colonizando trouxeram, portanto, essa instituição eminentemente caritativa naquele momento. Então, aqui em Feira de Santana, estamos falando aí do século XIX, 1859. Doutor João, como é esse cenário em que surge a Santa Casa de Feira de Santana? Bom, aí já surge no outro cenário, inclusive, para diferenciar caridade de filantropia. Filantropia é um termo colocado por Fénelon, um filósofo francês, um filósofo iluminista. Então, a filantropia é porque nem todos aqueles que ajudavam os carentes eram cristãos, eram católicos. Então, para abrigar todos, criou-se o termo filantropia. Por isso a diferenciação de caridade e filantropia. As Santas Casas são eminentemente caritativas e são eminentemente filantrópicas, já com linguajar mais do século XIX. E aí, em Feira de Santana, como é esse surgimento, doutor? Quais são os primeiros atores que se envolvem e trabalham para a fundação da Santa Casa de Feira de Santana? Olha, a Santa Casa de Feira é a quarta instituição mais antiga do município. Primeiro, a Igreja Católica, que foi criada a freguesia em 1698, a freguesia São José das Itapororocas. Segundo, o município de Feira de Santana, instituído em setembro de 1833. Terceiro, o Juizado de Direito em Feira de Santana, comarca, em 1855. E, finalmente, a Santa Casa de Misericórdia, em 1859. Quais são os atores responsáveis pela nossa fundação? Eu defendo uma tese de que o Estado estava assumindo a responsabilidade da assistência social às comunidades. E o Estado português, em Portugal no século XVI, e mais tarde o Estado brasileiro já na monarquia, ele lançou mão da mesma filosofia caritativa para envolver a comunidade e, a partir daí, ter um braço do Estado servindo a coletividade. Por isso, a Santa Casa de Feira entra nesse grupo. A partir da fundação da Santa Casa de Cachoeira, criou-se uma rede de Santas Casas da Bahia, criação essa que tinha sempre um agente público envolvido. Em Feira de Santana, foi o juiz Luiz Antônio Pereira Franco.
Luiz Antônio Pereira Franco assumiu a comarca em 1855 e aqui chegando em 59, ele então luta para implantar a Santa Casa. Ele que vinha de Nazaré das Farinhas e lá ele teve a experiência de ser provedor da Santa Casa de Nazaré das Farinhas. Aproveitando naquele período a vinda de Dom Pedro II, eles pediram ajuda e aí criou-se a Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana. É um momento bem rico, né, da história, e a gente tem alguns registros em artigos, em livros, inclusive no seu livro esse tema é bastante abordado. Então, Dom Pedro II está visitando a região e vem à Feira de Santana. Sim, Dom Pedro fez uma viagem ao norte e nordeste do Brasil. E na viagem ao norte e nordeste do Brasil, esteve na Bahia, veio a Cachoeira e de Cachoeira veio a Feira de Santana, onde esteve do dia 5 e 6 de novembro de 1859. Dom Pedro ficou em uma residência do coronel Pedreira Cerqueira, que fica na rua Conselheiro Franco, onde hoje é o Hotel Mandacaru. Aliás, aquele centro comercial Mandacaru. Ali era uma casa residencial, ele ficou hospedado ali. E visitou as igrejas de Feira de Santana, visitou a Feira de Gado e recebeu uma comissão que fez o pedido para que se criasse a Santa Casa, liderada por Luiz Antônio Pereira Franco, mas que tinha a participação de outros membros relevantes. Leonardo Pereira Borges, que era presidente da Câmara de Vereadores, e o padre Cupertino Araújo, que era vigário da matriz de Senhora Santana naquele período. E foi nessa oportunidade que Dom Pedro faz uma doação Sim, em dinheiro, né, uma doação monetária, de fato, para ajudar a institucionalização da Santa Casa. sim, ele faz a doação de 2 contos de réis. Essa era habitual os monarcas fazerem isso. Ele doou para que a Santa Casa pudesse criar um asilo, que era o termo utilizado também para os hospitais daquele período. Os hospitais não é a máquina de curar que nós temos hoje. Os hospitais eram basicamente para receber doentes e apoio material e espiritual. Tinha um pouco recurso terapêutico, então ele doou com esse sentido e com essa doação e mais tarde o governo da província doando da fazenda Cerca de Pedras à Santa Casa de Feira, foi possível inaugurar o Hospital Dom Pedro, inicialmente Asilo Dom Pedro, e também o cemitério que mais tarde recebeu o nome de Cemitério Piedade. Então, por isso, o asilo leva o nome, obviamente, é uma decisão das pessoas envolvidas. A primeira unidade de atendimento da Santa Casa, então, é o Asilo Imperial Dom Pedro. Dom Pedro, cuja localização fica na Rua da Misericórdia, e no meu livro tem a publicação da foto, porque é fácil identificar, porque tem 2 palmeiras imperiais em frente. Eu localizei a ata da instituição, onde foi plantadas as palmeiras imperiais para diferenciar os demais imóveis que ali está. E aí está resgatada a imagem dessa primeira sede, que tinha somente 6 leitos. Eram 3 leitos masculinos e 3 leitos femininos. Por isso, logo, ela ficou aquém da necessidade e veio a oportunidade de fazer uma segunda mudança. E essa primeira sede, doutor, então, ela se situa nesta fazenda que foi doada à Santa Casa pelo governo. O governo da província. O governo da província ele dera de propriedade da fazenda Cerca de Pedras, que dá cerca de 8 tarefas de terra, cuja frente é na atual Rua da Misericórdia. Na frente dessa fazenda tinha uma casa em ruínas. Essa casa em ruínas foi recuperada e transformada num asilo imperial Dom Pedro. E no fundo da fazenda tinha um cemitério, que não tinha nome naquele período, mas que mais tarde foi denominado Cemitério Piedade. Foi nesse cemitério, inclusive, que os restos mortais do cemitério que existia junto à igreja do Senhor dos Passos, os restos mortais foram trasladados para o cemitério Piedade hoje. Uhum. Quanta história a gente tem acesso ao conversar com o doutor João. E aí, doutor, deste primeiro imóvel que estava localizado ali na fazenda, a Santa Casa passa então à sua segunda sede, que é exatamente no imóvel que pertenceu ao coronel João Pedreira, não é isso? Sim, o coronel João Pedreira de Cerqueira, que era filho do coronel Pedreira, onde Dom Pedro ficou hospedado, na rua Conselheiro Franco, ele começou aquela construção. João Pedreira de Cerqueira, no período que Dom Pedro esteve em Feira, ele estudava Direito em Recife. Ele não estava nem em Feira de Santana, ele estudava Direito em Recife. Construiu aquele imóvel e mais tarde houve um problema de ordem judicial, etc., na cidade, com ele, com
etc. E terminou mudando de Feira de Santana e foi morar em Maragogipe. E nessa transição de saída de feira, ele terminou por vender aquele prédio, o casarão, a Santa Casa de Feira de Santana, que foi adquirido pelo então provedor José Lustosa de Souza. E nós Então, estamos. Sim, pois não. José Lustosa de Souza, portanto, ainda era juiz de direito, porque até José Lustosa de Souza, todos os provedores da Santa Casa de Feira, juiz de direito. Somente ele, que, após comprar o prédio e inaugurar o novo prédio da Santa Casa, ele deixa a provedoria e assume uma pessoa bastante conhecida na Bahia, que é Bernardo Martins Catarina. E nós estamos falando, então, para que o pessoal se situe aí, deste imóvel que hoje fica ali nas imediações da. Eu vou falar de novo porque eu vou É me na Rua lembrar a da rua. Misericórdia. Mas o endereço ali É Rua da é Rua da Misericórdia. Misericórdia mesmo? A área pertence hoje ao SESC. É Ela foi isso. doada pela prefeitura em um comodato ao SESC. O SESC fez um restaurante de muito Sim, boa muito. qualidade e o antigo casarão está ainda em ruína, mas está em Sim. fase de recuperação. Então, para quem não sabe, pessoal, nós estamos falando do imóvel onde hoje se situa o SESC, o Centro Cultural aqui de Feira de Santana. Fica ali na Rua da Misericórdia, doutor. Isso, é Rua da Às vezes Misericórdia. as pessoas pensam, né, que é Praça Padre Ovídio, mas não, é Rua da Não, Misericórdia. é Rua da Misericórdia e no início dela tem um pequeno espaço que é chamado Praça Carlos Bahia, mas não é toda a sua extensão. Sim, Então ali tradicionalmente é Rua da Misericórdia e é nessa rua onde situava-se a primeira sede e também a segunda sede, que como lhe disse está em fase de recuperação. certo. Uma parte deste imóvel se transformou, foi recuperado, se transformou no SESC, e a gente ainda tem ali uma parte do imóvel que era do Coronel João Pedreira. Isto. O que é que acontece hoje com esse imóvel, doutor? Esse imóvel ele foi tombado pelo Infam e está em fase de recuperação. Existe um projeto de recuperação. Eu tenho o prazer de ter esse prazer de que o arquiteto que fez a planta para a recuperação, ele tomou por base o meu livro. O livro da Santa Casa é uma pessoa de Feira de Santana. Ele um dia disse: ó, João, parabéns pelo trabalho que você fez, porque foi em cima desse trabalho que permitiu que reconstruísse a planta do antigo casarão da Santa Casa de Feira para que haja a recuperação mantendo as características arquitetônicas iniciais. Então, neste imóvel, quando a gente vê as fotos históricas, dá para perceber que ele tem uma beleza assim, Isso. bem singular, né? E aí a Santa Casa foi transferida de quando era uma fase em que era asilo, melhor dizendo, vai para este imóvel e já se permite ampliação de leitos e também do seu atendimento. Sim. Inicialmente, o primeiro hospital tinha somente 6 leitos. Quando muda para o segundo prédio, vai para 42 leitos. E aí nós temos 4 enfermarias, 2 do pavilhão superior e 2 do sótão do prédio, tá certo? Então aí amplia-se significativamente a capacidade de atendimento da Santa Casa de Feira. Amplia também o corpo médico. Nós tínhamos no primeiro hospital somente um médico trabalhando, foi o João Vicente Sapucaia. Foi o primeiro médico que veio para a Feira de Santana. Saía um, depois do Vicente Sapucaia entrou o João Lemos, e não tinha um corpo de maior porte, corpo médico. Somente com a Santa Casa indo para o segundo prédio é que nós passamos a ter um maior número de profissionais e chegamos a ter dezenas de profissionais trabalhando lá até de 1886 até 1957, quando a Santa Casa muda o prédio e vai para o atual espaço chamado Salão Pedro de Alcântara, na rua Edelvira de Oliveira. E isso já acontece na década de 50, né? Quando É, é inaugurado o Hospital Dom Pedro, que permanece até hoje, no mesmo imóvel ali na rua Edelvira de Oliveira. 1957 a inauguração do prédio, viu? Uhum. Com um destaque importantíssimo para o Dr. Wilson da Costa Falcão, que era cirurgião no hospital, se elegeu provedor, tinha como pai João Marinho Falcão, prefeito do município de Feira de Santana. Então, esse apoio político foi fundamental para receber verbas do governo do município, verbas do governo federal, através do deputado Manuel Novaes, e finalmente foi concluído o hospital inaugurado em 1957. Era o primeiro grande hospital da cidade, não é, doutor?
O Hospital da Cidade sempre foi o único hospital de Feira de Santana, porque desde o seu início, a primeira sede e a segunda, não existia outra alternativa. A segunda alternativa hospitalar em Feira só surge com o EMEC, Empreendimento Médico Cirúrgicos. E a primeira clínica, que ficava na rua Marechal Deodoro, ali na esquina do Beco de Santana, também de propriedade do Dr. Wilson da Costa Falcão e doutora Lindaura Falcão, era uma clínica que não internava. Então, iniciativa hospitalar foi exatamente o Dom Pedro de E que Alcântara. permanece um bom tempo e também que atendia as pessoas de maneira filantrópica, porque esse empreendimento que o senhor fala já é uma unidade de atendimento privado, o EMEC, O quando EMEC, surge? sim. O EMEC, Uhum. quando surge na rua Visconde do Rio Branco, no final, próximo ali, desculpe, na rua é, Barão do Rio Branco, do Visconde Barão de Rio Branco, ele surge como um empreendimento privado. Os colegas que fundam o EMEC, militavam no Hospital Dom Pedro de Alcântara, por exemplo, a exemplo do Dr. Silvio Marques, vivo Sim. até hoje, para nossa Uhum. alegria. Uhum. Silvio é um dos líderes que fundam o EMEC, e é um empreendimento eminentemente privado. O Dom Pedro, ele atendia indistintamente a todos. Eu tenho o prazer hoje, aos 71 anos, de dizer que tenho 50 anos de atividade médica no Hospital Dom Pedro de Alcântara. Comecei em 1974, ainda quando era estudante. Naquele período, Liné, ainda existiam os indigentes, aqueles que eram atendidos que não tinham para onde ir, era o Dom Pedro que atendia, tá certo? O Estado não tinha acesso hospitalar em Feira de Santana. Dom Pedro atendia indistintamente a todos. O indigente, aí tinha os que tinham INSS, que trabalhavam, tinham carteira assinada, aqueles que tinham o Fundo Rural, que era da área eh, Rural? agrícola, Aham. e finalmente os pacientes privados, que era uma quantidade ínfima em relação a toda essa Uhum. Só magnitude. para a gente não deixar esse dado aí solto, em que ano é que surge essa unidade de atendimento privado? Por volta de aí, Lineu, eu não vou precisar, mas por volta de 1973, Aham, 74, viu? aham. Na Nesse década de período, 70. e na década de 70. Porque depois eles começam também com outro empreendimento, que hoje é o Hospital da Mulher. Eles compraram o grupo do EMEC, tinha Paulo Cordeiro, um político, empresário em Feira de Santana, que também fazia parte do grupo. Eles compram um terreno no Jardim Cruzeiro para fazer um empreendimento hospitalar, que mais tarde tornou-se inviável e a prefeitura terminou assumindo, e hoje é onde é o Hospital da Mulher. Foi a segunda alternativa de hospital do EMEC, antes de ser a atual terceira sede que eles Uhum. têm na Getúlio Vargas. Então, a gente faz todo um percurso histórico aí nessa abordagem com o doutor João Batista, e agora eu quero chegar a um cenário que continua sendo de importância, mas um pouco mais localizado nos dias atuais. Doutor João, então, para uma cidade do porte de Feira de Santana, contar com a Santa Casa, que tem um atendimento tão importante, que é de referência em áreas de alta complexidade para a população, é uma conquista imensurável, não é isso? Claro, as Santas Casas, elas são muito maiores do que os hospitais, Helena, porque as Santas Casas, elas envolvem todo o conjunto de comunitário, para que ela se autodetermine, para que ela desenvolva comunitariamente as estruturas que são necessárias para o atendimento à saúde. Então, hoje a gente olha muito Santa Casa com hospital, não, mas é muito mais do que isso. As Santas Casas, desde o seu início, elas cuidavam dos presos, elas cuidavam dos doentes, elas cuidavam das viúvas, dos órfãos. Então, é um ambiente muito maior. Santa Casa é um patrimônio cultural das coletividades. A Santa Casa em Feira é esse legado imenso para a Feira de Santana, que guarda a nossa história, né? E nós devemos olhar com bastante respeito, com muita gratidão a todos aqueles que se dedicaram ao trabalho de construir a Santa Casa e preservar essa memória, porque ela é fundamental para atender a todos de forma distinta. Então, hoje, até hoje, não vai mudar, porque a filosofia continua, é fundamental isso, muda os provedores, muda as vias diretivas, mas o fundamental é a filosofia caritativa, a filantropia, ela continua como o cerne principal da Santa Casa, e é isso que nos faz diferente
a Santa Casa de uma entidade qualquer, privada. Não, a Santa Casa tem uma filosofia do servir, filosofia da caridade, a filosofia do envolvimento comunitário. Isso faz com que todos nós, feirenses ou de outras cidades, olhemos as Santas Casas com olhar de pertencimento. A Santa Casa nos pertence, nós todos somos um pouco donos da Santa Casa. Podemos até ter divergências momentâneas, mas nos sentimos como instituição da coletividade. É um orgulho, né, para É um a orgulho. cidade. É um trabalho, como o senhor traz no livro, dos abnegados. Isso. Trabalharam tanto no período de Constituição como os que ainda estão agora. Estão, isso. Isso tem dentro dessa filosofia tem uma liderança que é do provedor, né? Então esse provedor é uma pessoa não remunerada que lidera esse grupo, não é, doutor? Atualmente quem ocupa o cargo é o médico Rodrigo Matos. Doutor Rodrigo Matos, olha, nenhum dirigente da Irmandade Santa Casa de Misericórdia percebe nenhum valor material. Então hoje, doutor Rodrigo Matos, eu queria parabenizar ele pelo desempenho que está. Cada um vai chegando e ele chegou e mostrou espaços que poderiam ser ocupados, tem sido muito feliz nas iniciativas. A Santa Casa voltou a ser hoje um espaço, por exemplo, ligado muito mais à educação do que já estava recentemente. No passado já foi, mas muito mais hoje com as residências médicas, importantíssimos para a Feira de Santana, para o saber médico, para a formação médica. Então é importantíssimo isso. Então, quanto mais avança, Lenéa, mais a Santa Casa cresce, mas a gente reconhece. E o que é importante, mais uma vez, nenhum deles tem valor monetário, não ganham absolutamente nada. Os dirigentes do hospital, sim, aqueles são contratados de forma remunerada, mas membro da mesa diretiva nenhum. Provedor, vice-provedor, tesoureiro, procurador-geral, todos nós que ocupamos esses casos, ou aqueles que vêm ocupar, não tem absolutamente nada a ganhar do ponto de vista material. Absolutamente nada. Que riqueza essa conversa nossa. Olha, a gente tem os 2 livros aqui de Dr. João, como eu falei no início, e o senhor está escrevendo um 3º livro sobre a Santa Casa? Não, eu pretendo publicar uma 3ª edição do livro Assistência e Caridade. Fazer uma publicação, esse aqui fazer uma vou mostrar para o releitura. pessoal, que inclusive já não se encontra, né, doutor? Esse. A tiragem dele Já está esgotada. já se extinguiu. Já Sim. foram 2 edições desse livro e eu pretendo escrever uma 3ª edição revendo. Atualizada. Atualizada, com um olhar um tanto diferente, relacionando muito a Santa Casa de Misericórdia com o conjunto de governantes e períodos governamentais que tivemos, o Império e o período republicano. Então essa é a 3ª edição. É assim que eu consiga terminar os 2 livros outros que estou escrevendo, eu vou voltar a me debruçar sobre esse fato e, lógico, trazendo novas nuances. O que eu fiz também, Linéa, foi escrever um outro livro sobre também Santas Casas, que foi sobre a Santa Casa de Cachoeira, que é a única Santa Casa do Brasil que foi fundada pelo imperador Dom Pedro I. A nossa teve o apoio de Dom Pedro II, mas Sim. Cachoeira, de 1826, foi Dom Pedro I quem foi o monarca responsável. Ela continua firme aí, né, doutor? Atendendo muita gente. Claro, eu fico alegre com as Santas Casas, porque o que mantém as Santas Casas é filosofia, Linéa. Não é, se fosse igual a qualquer outra, claro, o que nos diferencia é a filosofia da caridade, da filantropia. É por isso que mantém a Santa Casa de Feira de Santana de pé e galgando espaço cada dia que mais, a Santa Casa de Salvador na posição pujante, a Santa Casa de Cachoeira com um grande provedor, Luiz Araújo, hoje à frente, também resgatando o seu papel de liderança no Recôncavo, e a gente fica alegre em ver essas entidades comunitárias, caritativas, cada vez mais desempenhando o seu papel social. Doutor João, que conversa tão maravilhosa, foi tão rica. Dá para encontrar o seu livro, por exemplo, na biblioteca da UFES? Sim, a biblioteca da UFES tem sim, tá certo? Talvez alguma venda em sebos, é possível encontrar. É possível, sim. A gente fica com o coração grato de reencontrar e conhecer cada vez mais sobre a Santa Casa. Um prazer. Linéa, o tema Santa Casa ele é apaixonante, porque diferencia as pessoas. Nós cristãos, católicos ou outros ministérios, eles defendem de que a missão maior de todos nós é servir, e a Santa Casa é esse espaço, onde nós
profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, odontólogos, podemos servir. E aqueles que não são médicos também podem servir, podem dedicar um pouco do seu tempo para cuidar dos irmãos. Então essa é a grande missão nossa como cristão. Por isso eu fico alegre sempre que falo da Santa Casa de Misericórdia. Muito obrigada, doutor João. Obrigado a você, Lené. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui e você pode procurar, pode assistir, conferir outras edições do Domcast, sempre pelo YouTube da Santa Casa ou pelo Spotify. E acompanhe todas as novidades, os assuntos que estão todos os dias sendo apresentados pela nossa Santa Casa no Instagram, @SantaCasaFSA, e até o próximo episódio. Um abraço.